dois, três. Olá, galerinha! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha! Estamos aqui com mais uma videoaula do professor Allan Calvec que vos fala. Mais uma aulazinha aí, revisão aí para vocês, né? Em nosso canal, o Amantes da Biologia. Não conhece? Amantes da Biologia, já está aí há algum tempo. Exatamente, esse trabalho em redes sociais, online, essa ferramenta incrível de estudos para vocês. Está na internet, né? Nós estamos aqui linkados. Vou já mostrar para vocês, para quem não conhece. Bom, é um trabalho que a gente vem fazendo aí com muito prazer, que tem dado certo, tem dado um retorno. Os estudantes aí se preparando para os vestibulares de todo o Brasil. Não é só aqui em minha cidade não, São Luís do Maranhão. Como a internet é rede, tem um alcance aí em outros estados. Claro, nós estamos fazendo um trabalho com responsabilidade, isso é que importa. E fazendo o que gosto, que é ensinar, repassar para vocês os conhecimentos de biologia. Certo? Então nós temos aí grupo de estudos, tanto no WhatsApp, o Zap Zap para estudar. Beleza? Os amantes da biologia estão no WhatsApp. E também no Facebook, no grupo de estudos com o mesmo nome, Amantes da Biologia. Além deste canal, que vocês vão dar um joinha aí, né? O Amantes da Biologia. Então, tudo é ferramenta, gente. Tudo é ferramenta para vocês estudarem. Nós vamos fazer essa aula aqui, não edito nada. Quando eu posto a aula, eu já não edito. Do jeito que sair aqui, vai. E muitas das vezes, os alunos gostam, traz um retorno para eles. Então aproveitem a aula de revisão aí para os vestibulares. Essa aula é mais específica aí, né, para quem vai fazer um vestibular, que tem provas discursivas, subjetivas. Aqui na minha cidade, no meu estado, a UEMA, né, o PAS, famoso PAS, Programa de Acesso Seriado, né, da UEMA, da estadual aqui, né, que eu não posso falar muito dela porque eu sou de lá. Eu sou da UEMA, sou uemiano. Fiz veterinária lá, medicina veterinária, naquela época daqueles vestibulares tradicionais, era muito mais difícil, mais concorrido. E na época eu lembro que eu passei em 8º lugar, né, de 30 vagas. Não, eu não passei na primeira vez não que eu fiz. Não passei. Porque eu não estava ali dedicado ao estudo, abdicado de algumas coisas, brincadeiras. Aí vem um coleguinha, vamos sair ali, vamos brincar, vamos fazer outras coisas ali. Eu digo, não, eu não posso. Depois que eu parei de sair com eles, quer dizer, eu ia, mas depois que eu parei de sair com eles, aí eu passei no vestibular, né? Pela segunda vez, se eu não me engano, que eu fiz, que eu passei. Mas também sou biólogo, fiz biologia, porque eu comecei a gostar da biologia quando eu fazia veterinária. E quando eu fazia veterinária, a minha história é assim, mais ou menos, né? Não vou falar aqui da minha história, não. Certo? A minha biografia, não, que tem muita história minha para contar. Não dá tempo. Esse vídeo não dá para fazer isso tudo. Então, assim, quando eu fazia veterinária, eu trabalhava também num órgão chamado Centro de Controle de Zoonose, que lida com doenças relacionadas à zoonose. Você sabe o que é zoonose, já assistiu aulas minhas aí, né, falando dessas doenças. Tem a ver com o homem e com os animais, no seu ciclo de transmissão. Nessa videoaula que nós vamos falar de ecologia, meio ambiente e parasitose, se der tempo, estou sendo bem sincero. Vou falar das zoonoses, porque as específicas gostam de falar de saúde pública, com certeza. E as zoonoses têm a ver com parasitose, certo? Então eu trabalhava nesse centro de controle, fazia veterinária e estava ligando as coisas. Biologia, doenças, veterinária. Aí eu vou fazer biologia, porque eu comecei a dar aula, certo? Estudando ainda veterinária. Fui para o interior, comecei a dar aula lá. A gente começa a criar gosto pela coisa, trabalha com ofício, com prazer, não só atrelado ao dinheiro, faz com amor. Aí eu tive que fazer essa licenciatura, biologia, sou biólogo também, né? Na verdade, não só em sala de aula, biólogo que pode atuar também com pesquisa, certo? Sim, mas vamos deixar essa historinha do professor Allan Calvec para lá. Hoje nós vamos abordar aqui, com essas ferramentas aqui me auxiliando, por que não? Vamos ler livro didático, certo? Agora vamos discutir algumas coisas aqui para ficar uma aula bem legal. Então, sem perder tempo, eu escolhi aqui alguns tópicos, né? Mostrar o quê? O Amantes para vocês? O Amantes
da biologia está aqui, galera, o Amantes da Biologia. Vamos lá, solicite a sua participação lá, a sua presença, que eu dou lá um ok para você entrar no grupo dos Amantes da Biologia, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Muito sucesso, está na mídia aí, a televisão já até me procurou, fiz umas entrevistas aí, nas reportagens, e aí nós vamos fazer com gosto e vem o reconhecimento depois, certo? Então aqui, está aqui os Amantes. Está aqui o livro didático, não deixe de estudar, aluno competitivo estuda pelo livro didático, sempre falo isso, o aluno estudante, aquele que é mais isolado, mais reservado, mais disciplinado, para mim é estudante, tem diferença entre estudante e aluno, estudante competitivo ainda usa o livro didático. A internet, galerinha, é uma ferramenta a mais, mas é uma ferramenta paralela, para você ter um auxílio. Então nós temos aqui muita coisa boa, claro, quando é feito com muita organização, nós temos aqui, você pode estudar numa reta final, por exemplo, para fazer os vestibulares, se tratando de biologia específica, você pode usar os Amantes aqui, tem muita informação. Coloca as informações que você vê aqui nessa janelinha bem aqui, ó, vai pesquisar na janelinha, bote lá, ciclo do nitrogênio, você vai achar. Bote perguntas, você vai achar aí perguntas com comentários, isso é que é importante. Não é só qual a alternativa correta. Não, tem que comentar o porquê daquela alternativa ser a correta. Então nós vamos usar aqui os Amantes para essa aula, livro didático, vou ler alguma coisa e comentar. E ainda tem aqui um site que eu sou fã dele, né? Que é o Planeta Bio. Olha aí que coisa linda, o Planeta Bio. Então, gente, vocês têm muitas ferramentas. Agora, eu sempre falo, investimento em internet, para te dar um retorno. Usar com sabedoria, usar com inteligência, certo? Então, nós vamos aqui, ó, começando a falar de meio ambiente e ecologia, para poder finalmente entrar em parasitose, se der tempo. Se der tempo. Nós já falamos aqui, ó, rapidinho, 7 minutos, não dá tempo. Uma videoaula é muita informação. Veja bem. Falando aqui de alguns conceitos de ecossistema dentro da ecologia, meio ambiente, é insistente em vestibulares, meio ambiente, ecologia, são temas que caem realmente. Você tem que saber alguns conceitos. Por exemplo, muito resumidamente, nós vamos falar lá aqui, você vai saber o seguinte, que o lugar onde o ser vivo vive é o seu habitat, onde ele mora, certo? O lugar onde o ser vivo vive, onde ele mora é o seu habitat. Simples, se é aquático, se é terrestre, se é aéreo. É o lugar onde ele vive, onde ele mora. A casa é a casa, habitar é a casa daquele ser vivo. Certo? Não vou confundir com nicho ecológico. Na verdade, são as relações que esse ser vivo faz lá onde ele vive. É o papel que ele desempenha naquele ambiente, é o seu nicho ecológico. Como é que ele interage com o meio ambiente, com o outro ser vivo? Ele é predador, é presa, certo? Isso é nicho ecológico. Quando se fala em papel desempenhado, certo? Dentro de um ambiente, você fala em nicho ecológico. Agora, o lugar onde ele vive apenas é o seu habitat, certo? Certo, galerinha? Então é o seguinte, ó. O ecossistema, o que seria um ecossistema, na verdade? Ecossistema, resumidamente, são os componentes bióticos do meio ambiente, mais os componentes abióticos. Bióticos, os que têm vida, são os próprios seres vivos, que constituem aquele meio ambiente. Se relacionando, na verdade, esses seres vivos, com os componentes abióticos, físico-químicos daquele meio. Para existir um ecossistema, tem que ter esses dois componentes, o biótico e o abiótico. Exemplo de componentes, professor, abióticos: chuva, sol, luminosidade, pluviosidade, pressão, temperatura, umidade. Tudo isso é físico-químico, é abiótico. Então, para existir um ecossistema, tem que ter o vivo e o não vivo. Isso é ecossistema. Ainda tem os microecossistemas, por que não? Veja bem, você tem ali as minhocas que vivem naquele ambiente dela úmido, né? Com todas essas condições favoráveis, né, do solo, nutrientes e tudo. É um microecossistema daquela minhoca, mas é um ecossistema. É um ecossistema.
Não vou entender que ecossistema é uma coisa mais abrangente, uma coisa bem maior, não. Pode ser um microecossistema. Isso é um detalhe importante. Olha, eu já disse aqui o que é abiótico, mas vamos ler aqui. Os componentes estruturais dos ecossistemas dividem-se em abióticos, que podem ser físicos, como radiação solar, temperatura, luz, umidade, ventos, químicos, como os nutrientes presentes na água e no solo, nutrientes, já acabei de falar, e os geológicos, como o solo. E os bióticos são os seres vivos. Galerinha, quando eu falar de seres vivos, não pense só em plantas e animais. Pense em micro-organismo também, é ser vivo. Olha, os seres vivos autótrofos, professor, aqueles que sintetizam o seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas, né? E uma fonte de energia. Os fotossintetizantes, os autótrofos. Até que a Fernanda sabe o que é autótrofo. Minha filha de 5 anos. As plantas, né? Os fotossintetizantes, cianobactérias, as algas, são os fotossintetizantes, são os autótrofos. Então isso é biótico, certo? E os heterótrofos fazem parte dos componentes bióticos. Quem são os heterótrofos? São os que não são capazes de sintetizar o seu alimento, certo? Dependem dos autótrofos. Os heterótrofos dependem dos autótrofos para obter energia. Aí vem cadeia alimentar. Quando você estuda ecossistema, tem que falar de cadeia alimentar, professor. Professor, cadeia alimentar. Cadeia alimentar, professor, não é aquelas setinhas ali que marca um, marca outro. Não é bem isso. Que come um, come outro. Cadeia alimentar é muito mais do que isso. Só para os fortes. Galerinha, cadeia alimentar. Deixa eu ver se eu encontro uma cadeia aqui, galera. Ajuda para os universitários. Vamos pedir ajuda para os universitários. Energética. Fluxo de energia. Tem que saber navegar no planeta Bio, viu? E eu tô aqui ainda não tô sabendo. Ou tô? Aqui uma forma de cadeia alimentar, né? Onde há uma distribuição de energia. O fluxo de energia. Veja bem. O fluxo de energia, quando se fala em cadeia alimentar, ele é unidirecional. A gente sabe o seguinte, passa de um nível energético para outro. Não entendi nada, professor. Então vamos lá. Cadeia alimentar é uma forma de representação gráfica dos seres vivos, certo? Então assim, numa cadeia alimentar nós temos os produtores e os consumidores, os decompositores. Então vamos lá. O produtor é o primeiro nível trófico de energia, o primeiro nível trófico. É o NT falado. E é o nível mais energético dentro de uma cadeia alimentar. Agora há pouco eu falei que os heterótrofos dependem dos autótrofos. Não foi isso? Então os autótrofos, representados pelos produtores, é o nível mais energético. Tu aí depende dos autótrofos. Tu não come arroz e feijão? Arroz e feijão não são plantas, vegetais? Então, a gente depende diretamente ou indiretamente dos autótrofos. Eu falo indiretamente porque você pode estar numa posição da cadeia alimentar lá mais na frente, mais lá no final. Aí você vai diminuir a quantidade de energia recebida, mas você depende dos autótrofos, certo? Então, primeiro nível energético, formado pelos produtores, seres vivos fotossintetizantes, para ficar mais completo. Aqui não é só plantas, pode ser cianobactérias, algas, seres vivos fotossintetizantes, primeiro nível trófico. Então, quem seria, então, numa cadeia alimentar, o segundo nível trófico? Consumidor o quê? Tem vários consumidores. Consumidor primário. Então, o consumidor primário, no caso aqui dessa cadeia, nós temos o produtor, o consumidor primário, que é representado por um inseto, que se alimenta da planta.
O consumidor primário é o segundo nível trófico. Aí muito aluno confunde. Veja bem, o primeiro nível trófico, NT, é o produtor. Segundo nível trófico, podia ser consumidor secundário, segundo, mas não. Segundo nível trófico é representado pelos consumidores primários, certo? Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário, e assim por diante. Você tem que fazer a cadeia. Ó, produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, mas é terceiro nível trófico. Consumidor terciário, mas é quarto nível trófico. E assim por diante. Porque você confere a partir do primeiro. O primeiro é o produtor. Então o consumidor primário só pode ser o segundo nível trófico. Outro detalhe de cadeia alimentar. Consumidor primário também é chamado de consumidor de primeira ordem. Secundário, consumidor de segunda ordem. Terciário, consumidor de terceira ordem e assim por diante. E ainda tem mais os decompositores. São os micro-organismos que vão aproveitar a matéria orgânica para reciclar. É um ciclo para ela voltar para o ambiente. Certo? Muito bem. Mas sim, eu estava falando que numa cadeia alimentar, o fluxo energético, quando você fala em ecossistema, a gente fala de fluxo de energia, é unidirecional, passando de um nível para outro da cadeia alimentar. Primeiro nível para o segundo, terceiro, quarto. Essa energia ela é dissipada de forma unidirecional, linear, é cadeia, não é teia, certo? Então vejam bem, vai perdendo a quantidade quando passa de um nível para o outro, certo? Nesse caso, bem aqui desse exemplo, quem tem mais quantidade de energia é o produtor ou o último nível lá, representado pela coruja? É o produtor. Então a coruja vai receber já uma quantidade mínima em relação ao produtor. Olha, energia perdida, essa energia ela é perdida na respiração, na forma de calor ou pelas fezes, pelos consumidores, porque assim, tem uma quantidade total aqui no produtor que vai passar de um nível para o outro, mas ela vai perdendo. Como é que perde essa energia? Metabolizando, fezes, respiração. Por isso que quando chega lá na coruja, já está em quantidade menor. Entendeu? Ok. Mais informação de cadeia, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha para vocês. Não é isso que eu queria. Energia. Muita calma nessa hora, muita calma. Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá aqui, ó. Cadeia, essa cadeia, não estava achando, agora eu achei. Então, ó, para representar o fluxo de energia dos autótrofos para os heterótrofos, os cientistas utilizam um esquema linear, simplificado, denominado cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar, está implícitas as relações alimentares entre os seres vivos, certo? Isto é, aquele que ocupa o começo da seta, isso é que eu vou falar agora, é a comida. O que ocupa o começo da seta é a comida, certo? E aquele que ocupa o final da seta é o comedor. Certo? Vamos lá. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o sapo. Aqui é a ponta da seta. Essa parte aqui, branca do lápis, é a ponta da seta. A ponta da seta, preste atenção nesse detalhe, está apontada para o sapo. Eu chamo isso aqui de, ele fala começo e fim da seta, eu falo base. A base de uma seta está o inseto, ou seja, o que vai servir de comida para o sapo. Quem está na ponta da seta? O sapo. Quem está na base da seta? O inseto. Então o sapo vai comer o inseto. É assim que faz a leitura de uma cadeia alimentar. Vocês, como um artifício, resolver aí descobrir quem que é o produtor de uma cadeia alimentar, ou até de uma teia, que é o conjunto de cadeias alimentares,
quem é consumidor primário, consumidor secundário, vocês vão na seta. Principalmente logo na ponta da seta. Porque às vezes tem, por exemplo, numa teia, tem ser vivo que ele é tanto consumidor primário como consumidor secundário, por exemplo. Ou ele é consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo. Quando é que um ser vivo ele é consumidor terciário? Quando ele se alimenta do secundário. Quando é que o consumidor ele é primário? Quando ele se alimenta de quem? Do produtor. Se baseia na forma linear, no direcionamento das setas. Quaternário aqui nesse esquema se alimenta do consumidor quaternário, se alimenta do terciário. Sempre vai ser nessa sequência. Se for teia também. Por isso que vocês têm que buscar a ponta da seta, saber quem está na base. Quem está na base é quem é o comido, e aqui é o comedor. Quem está atrás é comido. Olha lá, professor. Quem está na ponta come quem está atrás. Então vocês vão certinho na ponta da seta e vejam quem que está ligado àquele elo. Se tiver várias setas, aí vocês têm que buscar o encadeamento ali para saber classificar a cadeia alimentar. Já que em questões de vestibulares, perguntando quem é consumidor primário, secundário, terciário, ou quem ele serve de consumidor primário e secundário ao mesmo tempo, quem é decompositor. Então, às vezes, eles colocam uma teia que é justamente para ficar mais complexo. Mas se você for nessa dica de ver quem está na ponta e na base, certo? Vocês vão entender quem é consumidor primário, quem é secundário, quem é produtor. Quem é produtor, a dica é, sempre que tiver seres vivos lá, fotossintetizantes, são produtores. Se for de plantas, né? Às vezes coloca o milho, milho não é planta. Então onde é que vem o milho? Da planta. Então o milho ali funcionou como produtor. Outra dica é essa daí. Às vezes não coloca uma planta, né? Desenhadozinho bonitinho ali uma planta não, capim não. Eles botam uma semente. Mas vocês sabem que o trigo, por exemplo, semente do trigo, sabe que aquilo ali é representado pelo produtor porque veio da planta. O trigo, a semente do feijão, do milho vieram da planta. Então essa é outra dica para a cadeia alimentar, que não é tão simples assim. Ainda mais quando é uma teia. Não vou me perder uma questão dessa daí. Beleza? E o fluxo é unidirecional na cadeia. Unidirecional na cadeia alimentar, o fluxo de energia. Certo? Fechadinho, cadeia alimentar? Olha, vamos lá. Já, os organismos heterótrofos, eles podem ser os consumidores, que eu falei, e também os decompositores, são considerados heterótrofos, sabia disso? Bom, o que os decompositores fazem? Degradam a matéria, né? Matéria morta. São recicladores da matéria orgânica morta. Os consumidores, eles alimentos de outros organismos, já falei, podem ser primários, quando se alimentam de produtores, secundários, acabei de falar, quando se alimentam de consumidores primários, e assim por diante. Olha, na cadeia alimentar, a sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro é chamada cadeia alimentar. A sequência de organismos é linear, cadeia em cadeia. Nesta cadeia aqui, a transferência de energia é unidirecional, já falei por quê. Cada organismo tem um pouco de energia utilizada e liberada, né? Liberada através das reações metabólicas, excreção, respiração, né? Resultando em uma quantidade menor para o próximo, porque vai sendo liberado, dissipada a energia quando passa de um elo para o outro. Então, há uma redução da quantidade de energia. Já a matéria pode ser reciclada, né? Falando em ciclo da matéria nesse caso. Muito bem. Em um ecossistema, várias cadeias formam as teias, né? Que se interligam, formando uma complexa rede de transferência de matéria. Isso é a teia alimentar. Muito bem, fechadinho, cadeia e teia alimentar. Aí tem a representação por pirâmides, né? Tem a de números, de biomassa, pirâmide de energia, certo? Vocês têm que ver. A dica que eu dou é olhar a unidade. A unidade para saber logo, no caso. Olha, só dar uma lida aqui rapidamente de pirâmides. Ó. As relações entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema são representadas por gráficos semelhantes a pirâmides, certo? Que pode ser de três tipos.
O detalhe é o seguinte, a ideia que nós temos, falando lá de matemática, de geometria, certo? É que pirâmide tem a base mais enlarguecida. Mas nem sempre é assim na representação biológica lá das cadeias alimentares. Nem sempre numa representação através de pirâmides, de fluxo de energia, de cadeia alimentar, a base é a parte mais larga da pirâmide. Pode estar invertida. Isso, vamos ler? Ó. Pirâmides de números indicam o número de indivíduos em cada nível trófico. Pirâmide de números indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Vamos por partes. Pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume, em unidades ecológicas, ecossistemas, níveis tróficos, populações ou mesmo indivíduos. Pirâmide de energia representa o fluxo de energia, ou seja, a quantidade de energia que passa ao longo dos níveis tróficos. Veja bem aqui, ó, rapidinho. Pirâmides ecológicas, nós temos aqui em A, vocês não estão vendo aí, mas eu vou tentar aqui passar para vocês aqui. De números, né? De biomassa, certo? Ou de energia. De números, ela pode ser invertida. Ou seja, as poucas árvores, olha lá, tem biomassa suficiente. Uma árvore, um indivíduo, olha lá como é que ela é invertida. Pirâmide de números. Tem uma árvore, mas tem uma biomassa bem, né, extensa, bem grande. Ela tem uma biomassa suficiente, uma árvore, pirâmide de números, uma árvore, para alimentar, por exemplo, em seguida vem aves, os pássaros que estão sobre a árvore. Então eu tenho uma árvore, aí você faz, né, quadradinho ali, na base que fica bem pequenininho, estreito, porque uma árvore, em seguida vem os pássaros, certo? Olha como fica a conformação da pirâmide de número, é invertida. Então eu tenho essa árvore para alimentar muitos pássaros, aves, certo? E estas para alimentar quem? Estas aves, os pássaros, alimenta quem? Uma maior quantidade de protozoários, parasitas sobre as aves, certo? Então ficou invertida, certo? Estreita uma árvore, aí aumenta um pouquinho as aves, os pássaros que estão sobre essa árvore, e aumenta um pouquinho que o micro-organismo. Ixi, existe muito micro-organismo, protozoários se alimentando dessas aves. Então fica mais enlarguecida na parte de cima, que seria o ápice. Então ela é invertida, pirâmide de números, certo? Quando você vai falar de pirâmide de energia, você observa a unidade. Na questão sempre tem lá, joule, né? Quilojoule. Ah, então esse aqui é de energia. Então a dica é essa. Biomassa, quilo, grama, isso aí é biomassa. Então atentem para isso aí. Aquelas pirâmides também podem ser invertidas, como a pirâmide de número que eu falei para vocês. Fechadinho, representação gráfica de cadeias alimentares, linear, em forma de pirâmide. Dê uma olhadinha aí. Tem questões lá no Amantes. Pesquisem que vocês vão encontrar também. Beleza? Vamos lá, professor. Tem muita coisa para ser discutida. Vamos ver aqui, deixa eu me situar aqui. Galera, já falei dos ecoconceitos. Eu falei o conceito de nicho ecológico, de habitat e ecossistema, né? População. Tem que repetir o que é população, o que é comunidade? Acho que não, né? Mas, vamos lá. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, numa determinada área. Isso é população. Comunidade é o contrário. É o conjunto de várias espécies ocupando a mesma área. Certo? Por exemplo, eu tenho no mesmo ambiente ali, na mesma área, eu tenho coelho, eu tenho gato, tenho cachorro, tenho cavalo. Espécie diferente. Então eu tenho comunidade. Certo? Agora, se eu tenho, numa mesma área, apenas coelhos, eu tenho população, porque são todos aqueles coelhinhos são da mesma espécie. Então, população, mesma espécie. Unidades, espécies diferentes. Tem aluno que não dá isso daí. Não pode errar, não. Comunidade biológica, biocenose, também é chamado também disso aí. Beleza?
outra questão dentro da ecologia que também é muito falado são os ciclos biogeoquímicos. Ciclo do oxigênio, ciclo do carbono. Quando eu falar de ciclo do carbono, você lembra do efeito estufa. Ciclo do fósforo, ciclo do nitrogênio. Vamos se ater aqui ao ciclo do nitrogênio. Primeiro eu vou ler, tá? Ciclo de nitrogênio já está um assunto tão batido, né? Não? Galerinha, vejam bem, ó. Porque assim, muitos pensam que a maior quantidade do gás na atmosfera é o oxigênio. Não, o gás em maior abundância na atmosfera é o N2, nitrogênio atmosférico. Por quê, professor? Porque nem todos os outros seres vivos sabem como aproveitá-lo. Para transformá-lo em sais nitrogenados, só alguns seres vivos que fazem isso, vamos já saber. Então ele tem maior mudança na atmosfera por isso. O gás que tem maior quantidade na atmosfera é o nitrogênio, não é o oxigênio. Pelo amor de Deus. Belezinha? O aproveitamento do nitrogênio pelos seres vivos depende de sua fixação. A forma de aproveitar ele depende de como é que ele é fixado, biotransformado. E nem todo ser vivo tem essa capacidade de biotransformar o N2, o nitrogênio atmosférico. Certo? Tem uma águazinha aqui, né, que a garganta já está pedindo. Amantes da biologia. Professor. Então vamos lá. Então ele é biofixado principalmente por micro-organismos. Muita gente pensa que é só bactérias, né? As bacteriorrizas, né? Que vivem associadas com raízes de leguminosas. Não. Tem os fungos também. Essas plantas, elas aproveitam o nitrogênio já no solo por um processo chamado de amonificação. Então veja bem, o aproveitamento do nitrogênio pelos seres vivos depende de sua fixação, principalmente por bactérias associadas a raízes de plantas, principalmente, mas também tem os fungos, as bacteriorrizas, nome lindo, risas de raízes. E algumas também bactérias, cianobactérias, belezinha? Que podem viver livres no solo. Nosso solo está cheio de bactérias, gente, em todas as espécies. Bactéria para dar aquele cheirinho da chuva, aquele cheirinho da chuva é proveniente de uma espécie aí de bactérias, que eu esqueci o nome agora. Mas por bactérias que causam aquele cheirinho de chuva. Muito bem. Esses organismos, essas bactérias, transformam o N2, que é o nitrogênio atmosférico, em íons. Para ser absorvido por essas plantas, né? Consequentemente, indiretamente pelos animais, tem que ser na forma de íons. Íons amônio, NH4+, né? Que serão transformados em íons. Olha a sequência. Nitrito, NO2-, e depois em íons nitrato, NO3-. Um pouco de química aí, dê uma olhadinha aí. Nitrato, né? Amônio, nitrito e nitrato. Íons amônio, nitrito e nitrato. Íons amônio, nitrito e nitrato. Beleza? Pela ação dessas bactérias que a gente chama ela de nitrificantes. Gente, essas bactérias, elas vivem nas raízes de plantas chamadas de leguminosas. Professor, eu não sei que são plantas leguminosas. Aquelas que formam umas vagenzinhas, tipo feijão, soja. Aqui em São Luís, lá na Universidade Estadual, tem as leucenas, formam vagem com aquelas sementinhas vermelhas. As pessoas fazem até colar. Então essas plantas leguminosas, nas suas raízes tem os nódulos onde essas bactérias vivem. No nódulo dessas raízes dessas plantas. Essas bactérias aí vivem associadas a essas raízes, certo? Nas leguminosas. Então, quando eu falo em ciclo de nitrogênio, tem outros vídeos meus, podcast. Gente, tem os podcasts, são os áudios. Vocês podem estar ouvindo, os amantes da biologia, só com seu fone de ouvidos aqui, seu smartphone, né? Fone de ouvido, smartphone, de uma forma tranquila, no busão. Biologia no busão, tem os podcasts. Procure lá no meu canal que vocês encontram. E no grupo de estudo também, no WhatsApp.
A gente posta muito áudios, né? Então, voltando aqui ao ciclo do nitrogênio. Quando eu já fiz outras videoaulas, essas leguminosas também, os pecuaristas usam muito ela para fixar esse nitrogênio. Qual é a ideia do pecuarista, o agricultor? Ele planta essas leguminosas em fileiras, na outra fileira ele bota capim, graminhas. Qual é a finalidade disso aí? Energizar, vamos dizer assim, dar mais proteína para esse capim. Tem várias espécies de capim. Muita gente pensa que capim é só aquele capim de burro, baixinho. Não. Braquiarão, napier, vou lembrar quando fazia veterinária. Quincuio, elefante, capim elefante, né? Então, esses capim gordura, essas espécies de capim que formam torceiras de capim, né? Para o gado se alimentar, precisa ser um capim com uma composição bacana, né? Para o gado se alimentar, aproveitar bem a proteína. A ideia é aproveitar a proteína do capim, mas para essa proteína estar no capim, muitos pecuaristas plantam capim, folheira de capim junto com leguminosas. Isso chama-se consociar, consociação. Já caiu no vestibular da UEMA, consociar. O que vai acontecer? Os sais nitrogenados que foram biotransformados estão presentes no solo, biotransformados, biofixados por quem? Pelas bactérias que estão presentes nas raízes das leguminosas. Então as plantas ali, as leguminosas, não estão ali à toa, junto com o capim, para transformar, reter o nitrogênio atmosférico, assimilar o nitrogênio atmosférico, transformá-lo em sais nitrogenados. É isso que é o ciclo do nitrogênio, na verdade. Vai servir para tipo um adubo para o solo, um nutriente para o solo. E aí as raízes do capim vão absorver aquele nutriente no solo, produto lá das leguminosas, feita pelas leguminosas, na verdade pelas bactérias que estão presentes nas raízes da leguminosa. Então esse capim ele vai crescer enriquecido com proteína, que é o produto final, né, dessa biotransformação feita por essas excelentes bactérias de forma natural. Aí o capim mais saudável vai alimentar o gado. A ideia é essa, o gado vai nascer, vai se alimentar bacana, ficar com a conformação anatômica de gordura, de carne, que é o que deseja o pecuarista. Então ele faz esse plantio associado, leguminosa e capim. Vê o ciclo do nitrogênio aí, como é interessante também, né? Entendendo dessa forma. Mas hoje em dia também eles usam muito já o adubo, o NPK pronto, não precisa das leguminosas. O NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio é que é fundamental aí, gente, para transformar em proteína. O produto final é proteína, o produto final, né? Então eles utilizam mais o artificial comprado aí, né? Casas de pecuária, né? Vende produtos agrícolas, um composto chamado de NPK, para descartar ali a plantação de leguminosa. Mas muitos ainda fazem ainda esse tipo de consociação. Belezinha? Só para ilustrar o ciclo do nitrogênio, que eu lembrei que já caiu uma questão dessa, discursiva, sobre consociação. Então tá aqui. Os íons, esses íons que eu acabei de falar, nitrato, nitrito, né, e amônio, são absorvidos no solo. Os íons podem ser absorvidos pelas plantas, não é isso? Enquanto os animais, né, eles vão obter pela alimentação, certo? Pela alimentação. O nitrogênio do corpo dos seres vivos, aí tem um ciclo, ele retorna ao ambiente pela excreção, né? Pela excreção. E quando também morre, né? Eles morrem pelo processo de decomposição. É o ciclo. Esse nitrogênio entra no ciclo como íons amônio, certo? A produção do nitrogênio atmosférico é feita pelas bactérias desnitrificantes, certo? Então esse nitrogênio ele volta para a atmosfera num processo chamado de desnitrificação, certo? A partir do nitrato, do íon nitrato, o NO3-. Então ele volta para a atmosfera, certo? Tem uma questão aqui, também um complemento, aonde? No amante da biologia do ciclo do nitrogênio. Vamos lá rapidinho? Aqui as janelas estão todas abertas, né? Tá aqui, ó. Que lindo! Que lindo! Cerca de 78%
amantes da biologia. A atmosfera é composta por nitrogênio, 78%. Eu falei para vocês, a maior quantidade, na forma de gás. Esse elemento químico ele é muito importante, pois constitui as proteínas, produto final é proteína, e os ácidos nucleicos. Sabe disso, que tem nitrogênio nos ácidos nucleicos, né? Os nucleotídeos, né? O que vocês acham que o nome é? Adenina, timina, guanina, os aminoácidos, tem nitrogênio, aminoácidos, o amino de amônia. Vamos lá no símbolo químico da amônia, tem nitrogênio. Então o produto final, que é a proteína, vem lá do nitrogênio, gente. Veja bem. Entretanto, os seres vivos, exceto alguns micro-organismos, não conseguem incorporar e utilizar o nitrogênio na forma do gás, obtendo esse nutriente na forma de íons amônio, NH4, né? Íons nitrato, NO3, certo? E nitrito, NO2. O ciclo do nitrogênio é dividido em 4 etapas. A fixação do nitrogênio, amonificação, nitrificação, né? E desnitrificação. Vamos lá? Ó. 4 etapas. O ciclo do nitrogênio é dividido em 4 etapas. Fixação do nitrogênio, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Olha lá. A fixação ou assimilação do N2, né, pode ser feita através da radiação também, olha lá, ou pela participação de micro-organismos, sendo esse processo denominado biofixação. Já falei, biofixar, feita pelos micro-organismos, principalmente aquelas bactérias chamadas de Rhizobium, do gênero Rhizobium, mas tem outros gêneros que participam do ciclo do nitrogênio. Presta atenção, não é só o Rhizobium não. Atentem, tem o Azobacter, tem outros, nitrosomonas, preste bem atenção onde essas bactérias, o nome delas, em que parte dos ciclos elas entram. Veja bem, as cianobactérias do gênero Nostoc, olha lá, outros gêneros, Anabaena, e as bactérias Azotobacter, Clostridium e Rhizobium. Então não se prende só nos Rhizobium não. Vive nas raízes de leguminosas, que você já sabe o que é leguminosas. Esses organismos fixam nitrogênio atmosférico em uma forma utilizável, sais nitrogenados, para os seres vivos, como o amônio e o nitrato. O nitrogênio atmosférico ele reage com o hidrogênio, né, para formar a amônia, NH3. Né? A segunda etapa, a amonificação. A amônia pode ser obtida tanto pela ação dos biofixadores, como pela decomposição da proteína, dos ácidos nucleicos, dos resíduos nitrogenados, dos cadáveres, né, matéria orgânica morta, das excretas, feita pelas bactérias e também pelos fungos. Nitrificação é a conversão da amônia, né, em nitrato, através da nitrificação, que é dividida em 2 partes. Nitrosação, certo? E nitração. Olha lá, repetir. Terceira etapa é a nitrificação. É a conversão da amônia, beleza? Através da nitrificação. A conversão da amônia através da nitrificação, ela é dividida em 2 partes. A conversão da amônia através da nitrificação é dividida em 2 partes. Nitrosação, certo? Que converte a amônia NH3 em nitrito, NO2 menos, certo? Pela ação das bactérias nitrificantes. Quem são essas bactérias nitrificantes? Nitrosomonas, nitrosococos, nitrosolobos. Não se prende muito a esses detalhes, mas de uma forma geral é isso. Que são autótrofos quimiosintetizantes e utilizam a energia da nitrificação para a síntese de substâncias orgânicas.
certo? Aí tem uma reaçãozinha química que vocês vão pesquisar aí, essa transformação aí, essa questão das reações químicas que ocorrem, né? Esses íons, né, que vocês sabem mais do que eu, né, compostos iônicos, quando eles são transformados aí nessas reações químicas de reagente produto, perdem um átomo, aí vem a questão do NOx, né, número de oxidação, tem que saber um pouquinho de química, de biologia. A outra etapa, nitração. O nitrito, NO2, é liberado no solo e oxidado, o nitrito é oxidado a nitrato. O nitrito é oxidado a nitrato, certo? NO3. Então são as etapas. Por bactérias autótrofas também quimiosintetizantes nítricas, que é a Nitrobacter. Então, a ideia é vocês saberem aonde essas bactérias, com esses gêneros, entram no ciclo, na hora de biotransformar esse nitrogênio atmosférico. O nitrato pode ser absorvido pelos vegetais na fabricação de suas proteínas, certo? E de seus ácidos nucleicos. O nitrogênio é liberado do corpo do organismo, já li aqui a respeito, pela excreção, né, de produtos nitrogenados, certo? Ureia e ácido úrico. Certo? E pela decomposição de organismos mortos, pela ação dos decompositores, que também degradam proteínas de organismos mortos, transformando em amônia. Muito bem. Essa etapa da desnitrificação, que nada mais é do que a volta do nitrogênio para a atmosfera, olha lá. As bactérias desnitrificantes, Pseudomonas desnitrificans, Pseudomonas desnitrificans, são as bactérias desnitrificantes, Pseudomonas, bactérias desnitrificantes, Pseudomonas, utilizam o nitrato para oxidar compostos orgânicos e produzir energia, sendo transformadas em gás, reiniciando o ciclo. Então, no Amantes, você vê aqui o ciclo do nitrogênio, detalhado. Passando de amônio para nitrito, para nitrato, todas as etapas. Nitrificação, desnitrificação, nitrosação. Dê uma olhadinha nisso aí. Eu profetizo o ciclo do nitrogênio, com essas informações a mais que eu dei, consociação, leguminosas, vai estar nos vestibulares. E vocês não vão perder a questão. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Voltando aqui para o nosso livro didático. O livro didático é o pai dos burros. Continua sendo. O aluno que estuda pelo livro didático é um aluno competitivo. Nesse estudo aqui, nessa videoaula de revisão, nós temos algumas questões, né? Tem uma da... Ainda é ecologia o tema. Fala sobre cadeia alimentar, veja bem. Da FUVEST, São Paulo, galerinha de São Paulo. Que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? As alternativas eu vou já dizer. Mas quando eu falo assim, que quantidade de energia, fica bem simples, né? Está disponível para os consumidores primários de uma comunidade. Gente, que quantidade de energia está disponível para o consumidor primário? Quem é que vem depois do produtor? Primário. Então o primário se alimenta do produtor. Isso antes de eu ler as alternativas. Vamos ler agora. Pergunta diz assim: que quantidade de energia está disponível para os consumidores primários de uma comunidade? Letra A. Toda a energia incorporada na fotossíntese durante a vida do vegetal, toda a energia para o consumidor primário, diante do que eu falei, não. Letra B. Toda a energia luminosa que é absorvida pelas plantas, se ele está falando que ele quer primário, planta é produtor. Letra C. A porção de energia incorporada, a porção nas substâncias químicas existentes da planta que é o produtor, quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Então está aí. A porção de energia, que é só uma porção, porque a concentração está no produtor, primeiro nível trófico, aí vai diminuindo, consumidor primário, então é outra porção. Então essa seria a alternativa correta.
a porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta. A unidade de letra D, porção de energia transformada em calor durante as reações químicas da célula do vegetal. Não. Letra E, a porção de energia utilizada para a respiração celular aeróbica do vegetal. Também não. Então, o comentário da questão diz assim. Também conhecida como produtividade primária líquida, famosa PPL, produtividade primária líquida. Gente, líquida é o que é aproveitado. O teu saldo energético é líquido, com os descontos. Produtividade primária líquida, PPL. Veja bem, a quantidade de energia disponível para os herbívoros. Quem são os herbívoros? Consumidores primários, os herbívoros. Se alimentam do produtor. Veja bem, é o total de energia fixada pelos produtores, certo? Geralmente por meio da fotossíntese. Aí vem descontando os gastos na respiração. E é aquilo que eu falei do unidirecional, fluxo de energia que vai perdendo de um elo para o outro, pela excreção, pela respiração. Então, depois do produtor, vem o consumidor primário. Então, quem serve para o consumidor primário é o produtor. Então, a resposta é essa: é a porção de energia incorporada nas substâncias químicas existentes na planta que é o produtor. Muito bem, aí eu coloquei mais uma questão, vamos lá, para específica, né? Apesar de o nitrogênio estar presente, olha, nitrogênio, na atmosfera, de forma bastante abundante, este elemento não pode ser diretamente absorvido pelos vegetais. Você já sabe por que o nitrogênio não pode ser absorvido diretamente pelos vegetais. Os organismos conseguem o nitrogênio essencial à vida pela absorção de nitratos presentes no solo e na água. A amonificação, né? Então é assim que na verdade, este elemento não pode ser diretamente absorvido pelos vegetais. Os organismos, eles conseguem o nitrogênio essencial à vida pela absorção de nitratos presentes no solo e na água, né? Então a planta vai absorver os íons, não é o nitrogênio atmosférico diretamente, depois que ele é biotransformado. Então a planta, as raízes das plantas absorvem, a planta absorve os íons, os sais nitrogenados, os sais, íons é sais. Então veja bem, os nitratos, enquanto disponíveis, os nitratos, né, para a utilização pelos seres vivos pela letra A ação dos fungos decompositores. Vamos lá. B, decomposição de rochas a partir do intemperismo. Gente, quando se fala em decomposição de rochas a partir do intemperismo, a gente não lembra de ciclo de nitrogênio, a gente lembra mais de sucessão ecológica, né? Aquela rocha uma vez nua, né? Uma rocha desprovida, vem o intemperismo, que é a ação do meio ambiente, intemperismo biológico, intemperismo químico, sobre aquela rocha que se transforma num solo. Isso é sucessão ecológica, lembra? Vamos estudar a sucessão ecológica. Letra C, a ação de bactérias do gênero Rhizóbio. Ele colocou na letra A a ação dos fungos, mas a gente sabe que a mais evidente são as bactérias. Aí ele ainda coloca o gênero Rhizóbio, mais conhecido. Então, a correta seria a ação das bactérias do gênero Rhizóbio, que vive lá nos nódulos de raiz de plantas leguminosas. Letra D ele fala: presença de micorrizas nas raízes das plantas, quer dizer, associação entre fungos e raízes de plantas. Então, fungo não é o principal. Micorriza é uma associação entre fungo, micorrizas de raiz, fungo e raízes de plantas. Então a resposta é a ação das bactérias do gênero Rhizóbio, dentro do ciclo do nitrogênio, que nós lemos bastante aqui, essa parte química, que vocês vão dar uma olhada depois aí. Dica que vai cair no vestibular, ciclo do nitrogênio. Certo, galerinha? Vamos lá, paz. Gente, quando se fala em ecologia, tema de vestibulares, tem que pensar também em relações ecológicas. Também chamada de relação biológica. Relação ecológica, relação biológica, a mesma coisa. Entre seres vivos. Pode ser da mesma espécie diferentes, pode ser obrigatória,
ou não obrigatório. O que é isso, professor? Obrigatório é quando um precisa do outro. Não pode viver sem o outro. É muita paixão. Um depende do outro. Não se separar, morre. É obrigatória a relação ecológica. Não obrigatória porque você pode separar as duas espécies e a uma delas pode se alimentar, fazer outra coisa, independente daquela. Pode comer outro tipo de alimento. É não obrigatório. Pode ser harmônica e desarmônica, relação ecológica. Uma quando faz mal para a outra, é desarmônica, já está dizendo, desarmonia total, fazendo mal para a outra. Né? Ou uma beneficia a outra, né? Harmonia, harmonicamente. Isso é relação ecológica. Já tem aquelas que podem formar colônias, né? E sociedades. Algumas têm divisão de trabalho, né? Tipo a sociedade tem divisão de trabalho. Hierarquia, né? Divisão de trabalho. Sociedade das abelhas, dos cupins, a divisão de trabalho, né? De acordo com a função dentro da colmeia e as abelhas ocupam. Divisão de trabalho, sociedades. São da mesma espécie, colônia e sociedade. Uma tem divisão de trabalho, outra não. E assim por diante. Algumas dicas aí de relações biológicas. Mas eu vou ler aqui. Vou ler, tranquilo, ó. As interações entre populações em uma comunidade. Certo? Relação ecológica. As interações entre populações de uma comunidade. Veja bem, vou ler algumas aqui, alguns conceitos e comentar alguma coisa. Né, galerinha? Veja bem. Tem umas que os indivíduos são da mesma espécie. Certo? Olha, quando são da mesma espécie, são chamadas intraespecífica ou homo é o mesmo, homotípicas, da mesma espécie, intraespecífica ou homotípica, de espécie diferente, relação biológica entre espécies diferentes, heterotípicas, heterodiferente, ou interespecíficas, espécie diferente, beleza? Sociedade, grupo de indivíduos da mesma espécie com divisão de trabalho, acabei de falar, não restrita a períodos reprodutivos, certo? Então a divisão de trabalho não é só na hora do acasalamento, não, não restrita a períodos reprodutivos, não. Divisão de trabalho, para a construção da colmeia, no caso lá, que eles estão lá trabalhando, as operárias e assim por diante. Divisão de trabalho, né? Exemplo, abelhas, formigas, quem nunca viu uma formiga trabalhando? Cupins, então são sociedades. Colônias, associação mais ou menos íntima, ou continuidade anatômica de indivíduos, né, de uma mesma espécie. Geralmente são aparentados, né, mesmo geneticamente idênticos, são aparentados ou até geneticamente idênticos. As colônias, exemplo, corais, como o coral cérebro, certo? No caso da sociedade, gente, anatomicamente diferentes, né? Porque a gente vê que a abelha, no caso das abelhas, a operária é diferente, né, anatomicamente, do zangão, por exemplo, e da rainha. Tem que ver a anatomia, a morfologia também das espécies, dos indivíduos, beleza? Competição entre espécies diferentes. Não, desculpe, nós estamos falando da mesma espécie. Competição intraespecífica. Homotípica. Professor, beleza. Como é que ocorre? Da mesma espécie. É a disputa, né, entre indivíduos da mesma população por recursos, gente, recursos do meio, que não existem em quantidades suficientes, né, para todos. É a competição. Por exemplo, machos da mesma espécie disputam pela fêmea para a reprodução. É competição. Nós vivemos num mundo competitivo, até no reino dos animais. Compete pela água. Hoje se compete pela água. Compete, no caso dos animais, compete pela fêmea, pelo alimento, pelo espaço, território. Isso é competição. No caso aqui, da mesma espécie, porque tem competição entre espécies diferentes. Aqui é a competição intraespecífica, beleza? Predação
intraespecífica, é da mesma espécie, predação, também chamada de canibalismo.